que decide se o treinador fica ou vai embora. E quem, de tudo que se noma, todos os treinadores que vêm, a gente tem que ter respeito para o treinador que está no cargo. Eu sou muito grato ao Carpini, é uma boa pessoa e a gente tem que olhar para dentro de cada um e melhorar. Eu não conheço outro jeito, eu repito de novo. Eu, como capitão do time, eu me faço cargo da situação e a gente vai tentar melhorar. Só se teve conversa ou não? Sempre tem conversas. Sempre quando termina um jogo tem conversas. E eu estou falando de novo. Desculpa ser repetitivo, mas cada um tem que olhar para dentro. Eu sou o primeiro que olho para mim e a coisa não está legal. O professor tenta fazer de todo jeito, com 5, com 3, com 4, com 2 9, sem 9. O único que faltava sair era eu acho válido também e não deu certo hoje também não. Então, se o treinador faz 10 escolhas diferentes e nenhuma dá certa porque também nós temos nossa culpa. Claro que portas para dentro ele tem muitas coisas que melhorar e nós ainda temos muitíssimas coisas que melhorar. Mas é a vida que sigue e a gente tem que melhorar para tentar ganhar o próximo jogo. Os jogadores querem a permanência do Carpini, acha que é importante ou trocar de técnico só poderia atrapalhar nesse percurso aí do Campeonato Brasileiro e das demais competições? Não compreendi. Desculpa. Sem problema. A manutenção do Carpini é defendida pelos jogadores, é bem vista pelos jogadores? Mas imagina que eu te falo que sim, você que me vai falar. Imagina, eu te falo sim. Sempre a gente defende as pessoas, os treinadores. Eu falo de novo, eu nunca vi os jogadores escolher treinador ou tirar treinador. Eu sempre vou jogar ao 100% por o cara que esteja na frente. Não importa o nome, não importa se é Rogério Ceni ou Carpini. Não tem problema não. A gente, como eu te falei, a gente tem que se olhar para dentro, tentar melhorar, porque das coisas como vem não estão dando certo. E imagino que é um cúmulo de tudo. O treinador terá a sua parte, mas os jogadores também temos nossa parte. Eu, repito, como jogador que joga quase sempre, eu preciso melhorar muito e eu me faço cargo da situação. Chance de Rafa Benítez, um dos técnicos mais reconhecidos do futebol no mundo, se tornar o novo comandante do São Paulo. A informação foi trazida na noite dessa quarta-feira pelo Gabriel Sá. Ele assegura que o São Paulo está perto de fechar com o Rafa Benítez em operação que vem sendo conduzida por Juliano Bertolucci, o maior empresário do futebol brasileiro, aquele que processa o São Paulo pedindo mais de 50 milhões de reais. Também, segundo o Gabriel Sá, as negociações entre São Paulo, Bertolucci e Rafa Benítez começaram no domingo e existe a expectativa de que uma reunião nessa quinta-feira cele o acordo. O problema é que o São Paulo nega de forma veemente as tratativas avançadas com o Rafa Benítez. Nicola, será que eles não negam por conta do Carpini, que ainda é o técnico, não foi demitido? Pode ser, mas a impressão que eu tenho na forma como os dirigentes do São Paulo negaram é que não há negociação nesse momento com o Rafa Benítez. Só para contextualizar, também conversei com uma pessoa que trabalha no escritório do Bertolucci. Ela admitiu que pelo menos as tratativas existiram, não soube precisar se o acordo entre São Paulo e Rafa Benítez vai acontecer. Só para lembrar, em relação ao Rafa Benítez, técnico que não está no mercado desde março, ele acabou sendo demitido do Celta, por lá foram 33 partidas e 9 vitórias. Já passou por Everton, futebol chinês, Newcastle, Real Madrid, Napoli e Liverpool. Sim, era ele o técnico do Liverpool na final do Mundial de Clubes que o São Paulo venceu pela última vez em 2005. Sobre o Carpini, depois da derrota por 2-1 para o Flamengo, São Paulo tem 2 jogos e 2 derrotas no Campeonato Brasileiro. O Carpini disse o seguinte, abre aspas, se a diretoria vem ou não conversando com outros nomes, não sei. Quero acreditar que não, porque sempre tivemos uma relação de muito respeito. Então, vejo como especulação. Não teria problema nenhum a diretoria me comunicar e pôr um ponto final, mesmo porque o clube tem auxiliar da casa que poderia tomar as providências, fecha aspas. Pois é, Carpini, infelizmente, porque não é um modus operandi bacana, o São Paulo está negociando com outros técnicos enquanto você comanda o clube. Seria muito mais honesto, muito mais limpo, muito mais legal se o São Paulo demitisse você e fosse buscar outro técnico e deixasse, por exemplo, o Milton Cruz no comando de forma interina. Disse que não gostaria de acreditar que o São Paulo busca um novo treinador e o fato é que o São Paulo está sim sondando outros treinadores, busca um novo técnico para substituir o técnico
Thiago Carpini, o São Paulo que quando contratou o técnico Thiago Carpini não tinha tanta pressa, fez aquelas reuniões com possíveis treinadores. Agora o São Paulo tem muita pressa, esse início muito ruim, 2 derrotas no Campeonato Brasileiro, tem jogo já no fim de semana contra o Atlético Goianiense, depois na semana que vem jogo contra o Barcelona de Guayaquil no Equador pela Conmebol Libertadores. A prioridade do São Paulo é contratar um técnico estrangeiro. Nas últimas horas surgiu o nome de Rafa Benítez, técnico que inclusive foi o técnico que dirigiu o Liverpool na derrota para o São Paulo na final do Mundial de Clubes em 2005, mas a informação que a gente tem é que não procede, chance zero do Rafa Benítez ser o novo técnico do São Paulo. O São Paulo que busca este novo treinador. Agora de manhã não tem ninguém aqui no CCT da Barra Funda. Ontem, depois do jogo contra o Flamengo, a delegação voltou para São Paulo em um voo fretado. A diretoria pode definir essa situação hoje, deve até se reunir com o técnico Thiago Carpini hoje à tarde para definir o futuro dele. É um dia efervescente no São Paulo, muito tem se conversado nos bastidores, São Paulo buscando um novo técnico. Assim que acertar o novo técnico, aí substitui o Thiago Carpini com um novo treinador, o São Paulo, que vem nesse momento com muitas lesões. O Carpini tem falado sobre isso nas entrevistas coletivas, com esse tom, como vocês falavam, desde da partida anterior também, nessa partida, sempre com um tom falando das situações do São Paulo também, falando da situação de muitos jogadores no departamento médico, com um tom mais abaixo, né? E também falando sobre a situação dele, dizendo que ele se sente prestigiado. A diretoria também, oficialmente, né, publicamente, tem se esquivado. O presidente Júlio Casares disse que futebol é resultado, futebol é muito dinâmico. Então a gente espera novidades aí nas próximas horas sobre o comando técnico do São Paulo, Abel. Futebol é resultado, futebol é muito dinâmico. Rafael Prats. Abel, por partes aí em relação ao Carpini. Uma coisa é o trabalho de campo do Carpini, outra coisa é a maneira que o São Paulo conduz a possível saída, a provável saída dele. A condução do São Paulo é péssima, péssima, desrespeitosa sobre todos os aspectos. Quem até então estava com o Carpini não está mais, ou se está com ele não está tão firme assim. O presidente Júlio Casares, ontem na CBF, né, depois do sorteio da Copa do Brasil, nós estávamos lá com a nossa reportagem, falando que o Mendel descreve agora, né, muito assim, aquela história de Somebody Love, olha, a gente vai ver o resultado de campo. Como é que é Somebody Love? Rolando Lero. Então, aquela história, vai, não vai, tá firme igual prego na areia, igual gelatina. Mas o que o São Paulo tem feito realmente em relação à condução desse processo todo é lamentável, lamentável. Ninguém é obrigado a gostar do trabalho do Carpini. Muita gente que talvez tenha indicado e apoiado no começo tem mudado de ideia agora. Tudo isso faz parte. Crítica ao trabalho faz parte. Você questionar as opções, as mudanças, o que ele imagina, o que ele tenta fazer com o time. Me parece que o Carpini gosta mais, idealiza mais um time diferente da maneira que o São Paulo se acostumou a jogar com esses jogadores. O Carpini não é muito adepto assim, a um time de muita posse de bola. Às vezes gosta de um jogo mais direto, um jogo de mais cruzamento, um jogo de mais lançamento. Isso é uma coisa. E o São Paulo sabia disso? Isso é o trabalho, exatamente. Isso é outro ponto, né, Abel? Isso é o trabalho de campo. Agora, essa história de um técnico demitido há 30 dias, essa fritura pública que é feita ao Carpini, isso joga muito contra a diretoria do São Paulo. Eu, sinceramente, como que você vai confiar daqui a pouco em assinar um contrato com o Belmonte, com o Casares, com o Muricy, com essa postura que eles estão tendo agora? Se eles tiveram com o Carpini, eles podem ter com outro. Não sei, podem ter com outro. Será que o Carpini é um caso isolado? Então, assim, Abel, acho que a saída... O Rogério Ceni, maior ídolo do clube... Exatamente. Ele foi demitido depois de uma vitória, ou seja, ele já estava demitido antes do jogo. Fala aqui, né, Eugênio? No passado. Pensa muito nesse lado, e aí é o lado humano do profissional. Não é se o Carpini é bom ou é mau treinador, se ele está pronto ou não está pronto para dirigir o São Paulo, se ele é novo ou ele é mais experiente, se ele tem título ou não tem. A maneira da saída dele é péssima. É péssima. O São Paulo desrespeita o Carpini publicamente, descaradamente. Não é só por buscar outro treinador. É que quem estava com ele acho que não está mais. O presidente que era firme já não está tão firme assim, se é que foi firme algum dia. Então, assim, a condução da história é péssima. Não é novidade. Agora, o trabalho dele não é bom. Isso é outra coisa. O trabalho dele no campo é um trabalho que não é bom. Não é novidade, foi bom o Eugênio lembrar, porque o Eugênio está se referindo a essa última passagem do Rogério no São Paulo. Na primeira passagem do Rogério como técnico, também, o São Paulo tinha acabado de vender. Lembra disso? Venderam David Neres... Venderam aquele Mendes, Thiago Mendes. E venderam, qual foi o outro? Não lembro se foi
O próprio Luiz Araújo. O Luiz Araújo, que fez gol ontem. Venderam os 3, assim, em um mês. O time caiu, o Rogério não serve e vai embora. Depois disso ele foi pro Fortaleza. Mas vamos voltar ao atual, Carpini. A pergunta está aqui, ó, tá aqui a pergunta. Para você, Breiler. A diretoria tem errado mais? O Carpini tem errado mais? O Carpini faz milagre com o departamento médico do jeito que você sempre fala? Você usou a expressão outro dia, triângulo das bermudas. Sim. Que o jogador entra e não consegue sair mais. Sai mais. Onde que está o problema maior? É o Carpini? Não. Trocou, vai resolver tudo? Não. São Paulo vai virar uma máquina? O problema maior do São Paulo não é o Carpini e será insistir no erro em tapar o sol com a peneira. O Prato tem razão quando ele fala sobre a postura da diretoria do São Paulo. É realmente indigno da parte da diretoria agir dessa forma com o Carpini. Desrespeito profissional, já poderia tê-lo demitido e aí sim vai buscar no mercado. Mas, mais do que isso, além dessa postura ruim com o profissional do clube, que ainda é do clube, é o quanto essa postura prejudica o time. Porque o time do São Paulo, com esse caso se arrastando, naturalmente está sentindo respingos da forma como a diretoria está arrastando e levando essa coisa. Porque quando se define que um técnico não serve mais, que o trabalho acabou, tem que se abreviar na hora, como a diretoria do Atlético fez com o Filipão. Olha, não vai dar mais certo, foram ali, o Vitor conversou com o Filipão, buscaram o Milito e está tudo certo. E é assim que tem de funcionar. Então, não vai ser o primeiro caso no futebol, muito menos no São Paulo, de técnico demitido em começo de trabalho. Agora, não pode ficar se arrastando isso, e até a procura por um técnico não é algo simples, é algo complexo, demanda ali uma entrevista, conversar, sentir quais são os planos do futuro técnico. Acertar a grana. Mas não dá para... Demora às vezes. Mas não dá para deixar um técnico como o Carpini de forma alegórica ali, ó, só vai ali, entra, coloca o time em campo, mas a gente já está buscando aqui. Até porque eu imagino, qualquer um de nós, a gente pode, você que está nos assistindo, pode se colocar ali no lugar do Carpini, por exemplo. Exato. Se está todo mundo dizendo, você já sabe que você vai ser demitido, isso, Abel. que cabeça você tem para continuar trabalhando, pensando e armando o time? Ô, Abel, é prejudicial ao São Paulo. E a cabeça manter um técnico que jogadores. já está todo mundo dizendo que ele vai embora, isso é ruim para o São Paulo. Para o Carpini, para os jogadores, para todo mundo, ou não é? Esse aviso prévio é péssimo. Eu falei aqui outro dia, tô falando na semana toda, o São Paulo tem um coordenador de esportes que é um técnico multicampeão no clube, tricampeão brasileiro no São Paulo, campeão na Libertadores no Santos, campeão brasileiro no Fluminense, campeão paulista no São Caetano, que é o Muricy Ramalho. Imagine o Muricy, se fosse treinador, passando por essa situação, como ele ficaria. Será que ele ficaria confortável? Será que ele ficaria assim? Ele está treinando o time aqui e tem 10 falando ali que é o último treino dele. Tem 12 falando ali que, ó, quarta-feira ele vai ser mandado embora, hein? Não, já e outros 5 conversando com o argentino, com o espanhol, com o português. Não, e para os jogadores, essa situação é ainda pior, porque quando demite o cara, assume auxiliar, o jogador já sabe, vai ter uma troca no comando. Agora isso, da forma como estão fazendo, gera uma ansiedade ainda maior. Imagina o Rames escutando notícias, o Mendel já apurou que ali não procede, que o São Paulo não está atrás do Rafa Benítez, mas o Rafa Benítez é um cara que teve atrito com o Rames no Real Madrid e no Everton, que não colocava o Rames para jogar. E o Rames, mas vai chegar esse cara... No Everton falou, ele teve uma frase marcante, dizendo que o Rames prefere o dinheiro. Mas, com todo respeito, o técnico do São Paulo não pode ser contratado se ele vai jogar com o Rames ou não. Não pode. Eu entendi mas ninguém o que você falou, dizendo Breno, isso. eu entendi. Não, mas assim, aí porque o São Paulo já condicionou o trabalho do Carpini, em parte do trabalho, a colocar o Rames Rodrigues para jogar. O São Paulo ideal do Carpini não tinha o Rames Rodrigues. Tinha. Nem o do Dorival. Nem do Dorival. O campeão da Copa do Brasil não tinha o Rames Rodrigues. Em alguns jogos, nem sequer no banco de reservas. E o time foi campeão da Copa do Brasil, veio um treinador que é mais jovem, tem menos lastro que o Dorival, que é o Carpini.